Diz a palavra que Jesus, na noite, e a palavra diz literalmente isso, na noite em que foi traído, Jesus se reuniu com seus discípulos e, tendo tomado o pão, ele deu graças e deu a cada um deles, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão, relembre o meu sacrifício até que eu venha. E Jesus falava isso com seus discípulos, falando do que ele já sabia que enfrentaria. Eles não sabiam ainda, mas ele já sabia que após aquilo ele sairia e seria entregue na mão dos carrascos, e seria preso, e passaria por toda a humilhação pela qual passou, seria açoitado, seria escarnecido e depois pendurado numa cruz. E ele foi pendurado numa cruz, rodeado por 2 bandidos. E esses bandidos, dizia a palavra que ofendia ainda ele: você não é filho de Deus, então saia daí. E o outro reconheceu e disse: nós fizemos o que merecemos, e por isso merecemos estar aqui. Mas ele é justo, ele nada fez. E Jesus reconheceu, e ali mesmo na cruz, diante de todo o sacrifício, ainda assim Jesus proferiu palavra de salvação e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus viu o arrependimento. Por isso nós falamos sempre que é o arrependimento. E quando você reconhece Jesus, aquele ladrão se arrependeu do que ele tinha feito e olhou para Jesus e reconheceu que ele era Deus, e só ele poderia fazer alguma coisa. Por isso Jesus estendeu a salvação para ele. E nós ficamos aqui, e Jesus falou assim: olha, aquele sacrifício meu, quando eu fui colocado na cruz, quando eu fui pendurado no madeiro, quando eu fui escarnecido, quando enfiaram uma lança em mim, quando me colocaram uma coroa de espinho, quando me colocaram um prego nos pés e nas mãos, todo o sofrimento que eu tive foi por amor a vocês. E nós, é lógico que nessa caminhada vocês vão aprender muito mais ainda de todo o tempo de Jesus, e tudo foi levado por Jesus. Não precisava disso. Jesus é Deus, e ele veio à terra na forma de homem. Só isso já foi o grande sofrimento. Um Deus se tornar forma de homem já era o grande sofrimento. Deus não sente dor, Deus não sente fome, Deus não sente tristeza. E Jesus, como homem, passou por tudo isso. Sentiu fome, sentiu dor, sentiu tristeza. E a maior ainda foi ver que ainda ele entregando a vida, tinham pessoas que não reconheciam. Por isso, a palavra que vocês tanto ouviram nesses dias, eu repito mais uma vez. Por isso que ele diz: quem crê em mim será salvo. Quem crê nesse sacrifício que eu fiz será salvo. E quem não crê, aí, usando a expressão popular, o problema é dele, vai ser condenado. E vocês estão aqui porque vocês creram. E como creram, receberam de Jesus a dádiva da vida. E por isso mesmo, hoje, relembrando que foi por você, como nós vemos ali na hora que nós entramos na igreja, tem um quadrinho que tem uma ilustração ali como Jesus, e diz: foi por você. A minha vida eu entreguei por você, foi por amor a você, por isso ele deu. E hoje vocês vão relembrar isso como já o primeiro marco de uma caminhada com Cristo, selado pela fé em Cristo Jesus. Vocês vão comer do pão e beber do cálice. E ele tomou o pão naquele dia e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Todos juntos comam deste pão. Podem comer o pão.
Semelhantemente, diz a palavra, que semelhantemente ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, é o que será derramado por vós. E todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, relembre o meu sacrifício até que eu venha. Esse sangue é um novo testamento. Quando Jesus foi para a cruz, ele escreveu um testamento, ele escreveu a herança que ele deixaria para nós. Qual era a herança? O que estava escrito nesse testamento? A nossa salvação e a dádiva de ser chamado filho de Deus. Ele escreveu lá no testamento: todo aquele que crê em mim será chamado filho de Deus. Todo aquele que crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. E por isso nós recebemos. Por isso ele diz que simbolizava, o símbolo do sangue dele estava representado naquele vinho, naquele suco de uva que ele dava ali. E ele diz: todas as vezes que vocês beberem, relembre o meu sacrifício até que eu venha. Que o sacrifício de Jesus não seja e jamais será em vão para cada um de nós. E vocês que estão começando a caminhada hoje, que não seja em vão jamais. Todas as vezes, relembre sempre: o sacrifício de Jesus foi por mim, foi por amor a mim. E ele deu o cálice aos seus discípulos e disse: tomai todos vós, e todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, faça isso em memória de mim. Todos juntos, relembrando o sacrifício de Jesus, bebam o cálice da salvação. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Semana passada, começávamos aqui e eu falei que era longo, e o assunto é longo, o assunto não se esgota em uma, duas ou três ministrações, mas é um assunto para nós estarmos nos ministrando o tempo todo, buscando entendimento e fugindo do que é mal o tempo todo, que diz respeito à maldição e, consequentemente, o oposto da maldição, que é a bênção. A bênção, ela é gratuita, ela é dom de Deus, ela é a graça de Jesus em nós. Mas a maldição é uma realidade, ela existe. E nós, eu falava aqui da semana passada, temos que entender a realidade que nós enfrentamos todos os dias. A maldição é algo que foi posto sobre a terra. E não se espantem com isso, não se escandalizem com isso. A maldição foi decretada sobre a terra pelo próprio Deus. Pelo pecado do homem, Deus decretou maldição na terra. E todos nós que vivemos na terra, todos nós, toda a raça humana vivente na terra, ela vive debaixo de um jugo de maldição e tem o privilégio, ou o escape, vamos dizer assim, de se ver livre da maldição, se refugiando em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós.
Então toda maldição que havia, e isso, gente, é uma realidade desde a criação do mundo. A maldição é sobre a terra. E o homem pecou, por isso foi destituído da glória de Deus. Quando ele foi destituído da glória de Deus, a maldição começou a operar sobre ele. A maldição nada mais é do que a consequência do pecado. Deuteronômio 28 e outros trechos de Deuteronômio, mas a gente fixa bem em Deuteronômio 28, Deus é categórico em dizer e é peremptório na afirmação dele: eis que hoje ponho diante de vós. Olha o que Deus diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção será para todos aqueles que, ouvindo as minhas palavras, as obedecem. E a maldição é para todo aquele que, ouvindo esta mesma palavra, as rejeitam. Não dão ouvidos a ela, desobedecem a ela. E ele elenca ali em Deuteronômio 28, não vou ler agora por causa do tempo, até porque nós vamos ser breve aqui. Ele elenca ali no Deuteronômio 28, e você pode ler em casa, 14 versículos de bênçãos que seguirão aqueles que obedecem a palavra e os mandamentos que o Senhor ordena. E vamos lá, tem mais de 30 versículos que fala das maldições que virão sobre aqueles que desobedecem, que não atentam para a palavra e para a ordem, para o mandamento do Senhor. Então uma maldição é uma coisa permanente. Eu falava, tem no Brasil pessoas correntes que umas correntes pregam que existe a maldição hereditária, coisa da qual eu não creio. Não existe maldição hereditária. Nós não herdamos maldição do pai ou da mãe ou do avô ou da avó. Nós acostumamos-nos e habituamos-nos com os maus costumes. E aí aprendemos. O pai bebia ou fumava, o filho começa a beber e fumar, por quê? Porque era o costume e ele viu aquilo e se habituou. Não existe uma herança. Deus não é perverso para poder fazer com que essa maldição continue. Aí tem umas correntes que dizem, não, tem a maldição hereditária e há uma quebra de maldição na vida das pessoas. Também não acredito. Não existe, e tem correntes, por exemplo, a gente vai ver uma pessoa muito famosa no Brasil chamada Neuza Itioca, que é apóstola, ela é uma líder dessa corrente de quebra de maldição. Tinha uma internacionalmente famosa, a Rebeca Brown. E aqui no Brasil, mais proximamente, até aqui no Brasília mesmo, nós conhecemos ali o Robson Rodovalho, que defende a tese da maldição hereditária e da quebra de maldições. E eu quero defender o seguinte, ensinar para você o seguinte: a maldição, não existe papa, não existe pastor, não existe apóstolo, não existe nenhum líder, não existe missionário, não existe missionária que quebra a maldição em você. Nem Deus quebra a maldição que há em você. Mas pastor, você está tirando o poder de Deus? Não. A maldição que cai sobre a sua vida, só você pode romper quando você passa a obedecer à voz do Senhor. Ele não invade o território, ele não invade a sua vontade para quebrar uma maldição
que você mesmo buscou para si. Por inconsciência ou por ignorância, você buscou para si. Mas quando você ouve a palavra, você aprende, você fala assim: eu tenho que rejeitar. E aí você rejeita. Quando nós recebemos Jesus, é a palavra que eu li aqui inicialmente, em Romanos 5, que nós, uma vez livres do pecado, não devemos novamente nos submeter a ele. Fomos livres. E, providencialmente, Deus me permitiu falar isso aqui justamente num dia que pessoas consideradas mais novas na caminhada estão justamente vindo de um batismo. Então vocês saíram. Hoje, sobre a vida de vocês, foi rompida uma cadeia de maldição. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, o que acontece? O que acontece quando quebra-se a maldição? Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, no pecado? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí o que eu falava no domingo, e quero repetir rapidamente aqui, é que quando você vem para Jesus, as maldições, o escrito de maldição que havia contra a sua vida, porque você vivia lá, nós vivíamos no território da maldição, tudo aquilo que nós praticávamos é maldição. Eu sou viciado nisso, sou viciado em qualquer coisa, na prostituição, tudo é maldição. E eu convivo no meio da maldição. Mas a partir do momento que eu venho para Jesus, essa maldição é rompida. E aí ele próprio diz: aquele que olha para trás não é digno de mim. E hoje eu falava com vocês lá no batismo: não olhe mais para trás. Para trás você só olha agora para poder ver algumas coisas erradas e nunca mais praticar aquilo. Mas hoje, na maioria das vezes, e aí é um discurso que tem ficado sempre presente na minha boca, no meu coração, e eu tenho que sempre falar sobre isso. A igreja de hoje, a igreja cristã, ou evangélica, como querem dizer, ela está se assemelhando ao mundo. Nós estamos novamente buscando maldições para trazer para as nossas vidas. Nós não somos mais e não nos diferenciamos mais do mundo. Hoje nós estamos na igreja e amanhã nós somos confundidos com qualquer um lá no mundo, porque não expressamos a presença de Cristo em nós. Começamos a praticar toda sorte de erros. Os mais presentes é que, como tem um outdoor aí que vocês veem aí na cidade: desculpa, foi umazinha só. Desculpa, foi umazinha só. Então, umazinha não faz mal. Um baseado não faz mal. Eu estou com um namorado, vou me deitar com ele. Não faz mal, uma vezinha só. E quando eu faço isso, sabe o que eu faço? Eu atraio a maldição. E aí, aquilo que eu recebi de Deus como dádiva, que quebrou a maldição da minha vida, ela recai toda novamente. Eu fui lá buscar. O que é olhar para trás? É eu voltar lá a fazer tudo o que eu fazia antes. E eu queria só dar 2 exemplos aqui rápido. Em Lucas, no capítulo
19, Lucas capítulo 19, nós vamos ver o quê? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu com júbilo. E tendo todos visto isto, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado ou tenho roubado alguém, eu restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um pecador, maldito, ladrão, cobrador de impostos, era dessa categoria, ninguém gostava. Imagine hoje, quando você é cobrado pelo governo, você é cobrado um imposto, você já maldiz a beça, você já reclama a beça? Imagina naquela época que eles catavam tudo que a pessoa tinha. E Zaqueu era um cobrador de imposto, e por isso mesmo, diz a palavra, era rico. Ele cobrava, entregava para o governo lá o que era, ou fazia corrupção e ficava com tanto. Quando ele conheceu Jesus, ele sentiu um desejo de conhecer Jesus. Jesus viu o coração de Zaqueu e imediatamente falou assim: Zaqueu, vem que eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer e trazer salvação para você. E diz a palavra que Zaqueu desceu depressa do lugar que ele estava, correu para casa, preparou um banquete e ofereceu para Jesus. A alegria dele receber Jesus foi tanta que ele fez um banquete. E imediatamente ele falou para Jesus: Jesus, hoje eu vou dar metade da minha fortuna aos pobres, e se eu roubei alguém, e ele sabia que ele tinha roubado, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você sabe o que Zaqueu fez com essa afirmação dele, com essa decisão dele? O que era maldição vai ser jogado fora. Não vou querer mais maldição na minha vida. Minha riqueza eu dou para os pobres, o que eu roubei eu restituo tudo, 4 vezes mais, com juros e correção monetária, porque o que me importa é obedecer. E aí a resposta de Jesus qual foi? Hoje veio salvação a esta casa, pois eu vim buscar o que havia se perdido. Zaqueu era perdido, Zaqueu era maldito. E a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele lançou fora da maldição, assim como nós vemos, e todas as passagens que nós vemos na Bíblia, as pessoas que conheceram Jesus e constataram verdadeiramente a necessidade de estar com ele, eles lançavam fora aquilo que representava para eles, aquilo que simbolizava para eles, significava para eles uma maldição. Foi assim com o cego de Jericó. O cego pegou uma capa, a capa era a maldição. A capa era o símbolo da maldição daquele cego, que era com aquela capa que ele vivia pedindo esmola. Na hora que ele conheceu Jesus e passou a ver, diz a palavra que ele lançou fora a capa. Não quero mais saber dessa maldição atrás de mim. E aí Jesus continua dizendo: não olhe mais para trás. Não.
O que passou, passou. Você foi limpo, purificado. Vocês já estão limpos pela minha palavra. E não volte mais a pecar. Todas as vezes que Jesus, em momentos que ele perdoou, nós vamos ver lá, em João, no capítulo 8, a mulher adúltera, e era crime, a prostituição, o adultério, e aquela mulher foi pega em adultério, e os homens pegaram aquela mulher e levaram para um lugar aberto, para uma praça pública, e pegaram pedras, porque era a penalidade, apedrejar, a morrer por apedrejamento, o crime de adultério. E aí, quando chegou Jesus, olhou para aquela mulher, olhou para aqueles homens, e aí vocês já ouviram essa palavra: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens deixaram as pedras lá e foram embora. Mas o que me importa nisso não é essa ação, não. O que me importa nisso é a palavra que Jesus disse para a mulher: vai e não peques mais. Não traga mais maldição sobre a sua vida. Jesus quis dizer para ela exatamente o seguinte: hoje eu te salvei, hoje eu te livrei. A maldição que havia sobre a sua vida foi anulada. Agora amanhã, se você for adulterar novamente, eu não vou estar por perto. E aí você vai sofrer as consequências, você vai receber maldição na sua vida. A gente vê lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada em uma estátua de sal. Quando nós desobedecemos a ordem de Deus, ainda que o que nós queremos fazer, o que nós desejamos fazer, nos alegra a nossa alma, alegra as nossas emoções, alegra a nossa carne. Mas se Deus diz que não pode fazer, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mais vale obedecer a Deus do que a nós. Ainda que a vontade de Deus contraria a nossa vontade, mas a vontade de Deus é superior. E quando nós desobedecemos essa vontade de Deus ou a ordem de Deus, nós atraímos para nós maldição. E aí ninguém, nenhum papa, nenhum apóstolo, nenhum líder, nenhum missionário pode quebrar. Então não adianta a gente ir para o culto de quebra de maldição. Eu vou para o culto de quebra de maldição e volto com mais maldição ainda, porque é sinal de que eu não estou acreditando na palavra do Senhor. Nós nos libertamos quando nós queremos ser libertos. Se não quisermos ser libertos, você vai a 1000 reuniões de oração, vai a 1000 reuniões de quebra de maldição, vai a 1000 e nunca vai acontecer nada com você. E o que eu estou chamando, e o sentido dessa palavra que eu estou dando, é justamente chamar você para refletir o que você tem feito de errado, que vai contrariando a palavra. Eu não sei. Aprenda a palavra, primeira coisa. Primeira desobediência que você está fazendo é não conhecer a palavra. Jesus diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder que nelas se contém. O próprio Deus fala: o meu povo sofre, peca, se acaba por desconhecer a minha palavra. Então, quando conhecemos a palavra, nós corremos menos risco de pecar contra Deus. O próprio salmista dizia lá: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós conhecemos a palavra, ontem eu falava aqui no estudo bíblico, falei: gente, o que tem de engano por aí, e nós caímos no engano, muitas pessoas, muitos crentes caem no engano, por desconhecer a palavra. Quer celebrar um santo? Celebre a Jesus todos os dias da sua vida. Quer viver fora da maldição? Adore a Jesus todos os dias da sua vida. Quer agradar a Deus? Diga para Ele:
Ah, eu quero fazer uma fogueira, faça, vai se aquentar, vai, como é que diz o nordestino? Vai se aquentar no fogo. Mas não diga que essa fogueira é homenagem a João, ou a José, ou a Pedro, ou a Antônio. Não é, não pode ser, para o crente não pode existir isso. E é isso que nós temos que cuidar, gente, para que nós não sejamos crentes, ocupantes de cadeira, ocupantes do banco, crentes frequentadores dos domingos, e deixar que a maldição invada a nossa vida. Vocês são livres. E aquele que se libertou do jugo do pecado, por que se submeter a ele novamente? Apóstolo Paulo diz isso. Não façam novamente. É uma lembrança, uma advertência, e é uma exortação para que nós reflitamos e saiamos do que é mal. Eu tenho repetido esses dias, por exemplo, o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ensina: devemos fugir do mal e da aparência dele. Onde quer que nós estejamos, se aquilo aparenta mal, estou fora. A aparência do mal nos traz mal. Devemos fugir do mal e da aparência do mal, para que a maldição não recaia sobre nós. O que Deus, e aí por isso mesmo, você vai me perguntar, por que você diz isso? Porque Deus manda falar para alertar. Sabe por que de uma pregação? E todo domingo a gente tem que pregar? Todo domingo não. Essa semana, por exemplo, eu preguei a semana toda. Foi todo dia eu estava dando aula, dando curso, eu estava pregando a semana toda. Sabe por que pregar? Para aquele que já conheceu algo, fale mais para aquele que ainda não conheceu. E aquele que não conheceu e passa a conhecer, que obedeça aquilo que foi dito. É por isso que nós pregamos. É a palavra da fé que nós pregamos, para que as pessoas sejam entendidas de Deus. Deus não quer nenhum ignorante. Deus quer pessoas que o sigam sabendo quem Ele é. E nós só sabemos quem Ele é quando conhecemos a sua palavra. Quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, deu a liberdade para o homem, Ele deixou o homem escolher o que quisesse fazer. Por isso mesmo, Deuteronômio 28, ele diz: ponho diante de você a bênção e a maldição. A maldição não existe. Não sei o que estou dizendo, foi Deus que disse que a maldição existe, que Ele botou diante das pessoas, diante do ser humano, a bênção e a maldição. A bênção, se você me obedecer. E é gostoso ouvir isso: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidar de obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Todas essas bênçãos virão sobre ti. Você não precisa nem ir buscar, elas virão sobre ti. E aí ele cita enumera uma enormidade de bênçãos. Mas aí ele vai, esse é o livre-arbítrio. Ele vai: porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, e fizeres conforme aquilo que você desejar, todas essas maldições te seguirão. Até aí tudo bem, elas vão me seguir e eu corro. Mas diz: te seguirão e te alcançarão. Não importa onde você esteja, pode tentar ir na igreja, você está sentado aí no banco, mas a maldição virá, te seguirá e te alcançará, se você ouvir e não obedecer. A voz de Deus, a palavra de Deus é para nós ouvirmos, guardarmos em nosso coração e vivermos segundo ela. Amém?